Após a Ásia, a África é o segundo maior e mais populoso continente do mundo. Ela também é o epicentro de avanços científicos que alteraram a forma como os pesquisadores enxergam a história da humanidade. Novas descobertas estão sendo feitas em áreas todos os dias que são tanto interessantes quanto perturbadoras, porque não podem ser explicadas. Aqui estão algumas descobertas perturbadoras africanas que ninguém sabe como explicar. Número 15. Australopithecus de Aramida. Você já ouviu falar sobre Lucy? Caso não tenha ouvido, Lucy é um grupo de centenas de fragmentos ósseos preservados, denominado AL-288-1. Às vezes referida como Lucy ou Dinkanesh, representa cerca de 40% de uma fêmea Australopithecus afarensis, um hominídeo. Foi descoberta em 1974 pelo paleoantropólogo Donald Johansen, do Museu de História Natural de Cleveland, no sítio de Hadar, no Vale do Awash, no Triângulo de Afar, na Etiópia. O espécime de Lucy data de aproximadamente 3.200.000 anos atrás. Agora, os pesquisadores acreditam ter descoberto o que é considerado o vizinho de Lucy. É chamado de vizinho de Lucy, porque foi encontrado não muito distante de onde Lucy foi descoberta. A nova espécie fóssil de hominídeo, conhecida como Australopithecus de Aramida, foi revelada por uma equipe científica internacional sob a direção do professor Johannes Haile Selassie, no sítio de Waranzu Mila, na região central de Afar, na Etiópia. A publicação científica internacional sobre a descoberta do fóssil Australopithecus eleva o debate sobre a origem e evolução dos primeiros hominídeos na África a um novo patamar. A região central de Afar, cerca de 50 quilômetros ao norte de Hadar e 520 quilômetros a nordeste da capital, Addis Abeba, foi o local onde a equipe científica liderada pelo professor Haile Selassie descobriu diversos fósseis, incluindo mandíbulas superiores e inferiores e uma coleção de dentes. Essas descobertas foram feitas nos sítios de Bortel e Waitaleta, em Waranzu Mila. A descoberta demonstra que, há mais de 3 milhões de anos, várias espécies separadas de hominídeos, mais próximas aos humanos do que aos chimpanzés, habitavam o leste da África, coexistindo com uma terceira espécie chamada Kenyanthropus platyops, que viveu no que hoje é o Quênia. Número 14. A cidade perdida de Herakleion. Herakleion foi descoberta em 2001 pelo arqueólogo subaquático francês Franck Gaudio. A cidade estava localizada na costa do Egito, perto da cidade de Alexandria. Herakleion era uma próspera cidade portuária, mas foi destruída por um tsunami no 8º século depois de Cristo e, eventualmente, submersa no mar Mediterrâneo. A cidade ficou enterrada sob areia e silt por séculos, desaparecida há cerca de 1.200 anos, sendo redescoberta apenas recentemente. Nos seus tempos de glória, Herakleion era um importante centro comercial e abrigava uma grande população. Também era um centro religioso, com muitos templos e santuários. A descoberta de Herakleion foi um grande achado arqueológico, pois muitos acreditavam que a cidade não passava de uma lenda ou mito transmitido através das gerações. Contrariamente, utilizando tecnologia de ponta, arqueólogos descobriram, mapearam e escavaram a cidade antiga de Herakleion. A cidade revelou uma grande riqueza de artefatos, incluindo estátuas, joias e moedas, além de fornecer informações valiosas sobre a história do Egito Antigo. Entre os achados mais notáveis estão uma estátua do deus Amon-Ra, com mais de 3 metros de altura, uma coleção de moedas que remontam ao 7º século a.C., os restos de um templo dedicado ao deus Osíris e um grande número de vasos de cerâmica usados para comércio. A descoberta de Herakleion foi um marco arqueológico, ajudando a preencher lacunas no conhecimento sobre o Egito Antigo e oferecendo novos insights sobre a cultura e a história dessa fascinante civilização. Número 13. A Cidade Dourada Perdida. No Egito, arqueólogos descobriram uma cidade com cerca de 3.000 anos de idade, datada do reinado do faraó Amenhotep III. Uma equipe de arqueólogos encontrou essa cidade perto da atual cidade de Luxor. Acredita-se que a cidade, construída durante a 18ª dinastia do Egito, era uma metrópole próspera, com uma população de mais de 20.000 pessoas. Ela foi considerada a maior área administrativa e industrial daquele período. A descoberta ocorreu em setembro de 2020, quando os arqueólogos procuravam o templo mortuário do rei Tutankhamon, mas, surpreendentemente, encontraram a cidade. A descoberta de Aten é um grande achado arqueológico,
fornecendo novos dados sobre a história do Egito Antigo. Acredita-se que a cidade abrigava diversos edifícios importantes, como templos, palácios e oficinas. Também foi um grande centro de comércio e negócios. Entre os artefatos encontrados no local estão cerâmicas coloridas, joias e tijolos de barro com os selos de Amenhotep III. As escavações continuam e os pesquisadores esperam descobrir ainda mais tesouros no futuro. A descoberta de Aten certamente atrai grande interesse de arqueólogos e historiadores, além de nos lembrar da rica história do Egito Antigo e da vida das pessoas que lá viveram. Número 12. Microcebus jonahi. Pesquisadores de alto nível descobriram uma nova espécie de lêmure em Madagascar, chamada Microcebus jonahi. Ele é o menor primata conhecido no mundo, pesando apenas 29 gramas. O lêmure foi encontrado nas florestas tropicais do norte de Madagascar e é descrito como tendo uma longa cauda, grandes orelhas e uma pelagem marrom. A descoberta desta nova espécie é uma adição significativa à biodiversidade de Madagascar, que abriga uma grande variedade de animais únicos. O Microcebus jonahi foi descoberto em 2005 por uma equipe de cientistas liderada pelo Dr. Andrean Ratsimbazaf, da Universidade de Antananarivo. O nome é uma homenagem ao Dr. Jonas Rakotoarisson, um primatologista malgache que desempenhou um papel crucial na descoberta. Este pequeno primata noturno tem cerca do tamanho de um grande camundongo, com comprimento de cabeça e corpo de aproximadamente 7 centímetros e uma cauda de cerca de 10 centímetros. Sua pelagem é marrom ou marrom avermelhada, com o ventre branco, olhos grandes e pretos e orelhas arredondadas. Infelizmente, o Microcebus jonahi está criticamente ameaçado de extinção. Sua população diminuiu significativamente devido à perda de habitat e à caça. Ele vive apenas em uma pequena área de floresta tropical em Madagascar, que está sendo destruída por atividades como desmatamento e agricultura. Além disso, o lêmure é caçado por sua carne e pele. Essa descoberta destaca a importância de proteger as florestas tropicais de Madagascar, que são o lar de muitas outras espécies únicas e ameaçadas. O Microcebus jonahi é uma criatura fascinante, e sua descoberta nos lembra da necessidade de preservar a biodiversidade mundial. Número 11. Angola titanadamastor. Pesquisadores em Angola descobriram uma nova espécie de dinossauro gigante, chamada Angola titanadamastor. O dinossauro viveu há aproximadamente 90 milhões de anos, tinha cerca de 15 metros de comprimento e pesava cerca de 15 toneladas. Era um herbívoro, com um longo pescoço e cauda. A descoberta do Angola titanadamastor é significativa, pois é a primeira nova espécie de dinossauro descoberta em Angola em mais de 50 anos. Além disso, é o maior dinossauro já encontrado no país. Essa descoberta fornece novos insights sobre a diversidade dos dinossauros que habitaram a África durante a Era Mesozoica. O Angola titanadamastor, membro da família dos titanossauros, inclui alguns dos maiores dinossauros já conhecidos, como Argentinosaurus e Dreadnoughtus. Ele foi descoberto em 2004 por uma equipe de paleontólogos da Universidade de Lisboa. Os fósseis foram encontrados na cidade angolana de Namibe. O nome Angola Titan significa Titã de Angola, enquanto Adamastor significa invencível. Essa descoberta ajuda a lançar luz sobre o mundo dos dinossauros e a incrível diversidade de vida que existiu na Terra durante o período Cretáceo. Número 10. Floresta tropical no topo do Monte Lico. Em 2018, o Dr. Julian Bayliss, ao explorar o Google Maps, fez uma descoberta especial, uma floresta tropical intocada no topo do Monte Lico, em Moçambique. Sob a liderança do Dr. Bayliss, uma equipe de 28 exploradores, incluindo biólogos, especialistas em plantas e pesquisadores, embarcou em uma missão para explorar a floresta. O acesso à floresta exigiu que os membros da equipe escalassem um penhasco de 125 metros de altura. Para isso, o Dr. Bayliss recrutou os melhores escaladores do Reino Unido, que demonstraram como subir e descer com segurança. Após 2 dias de viagem até a base da floresta, os pesquisadores começaram a estudar as camadas de solo, que revelaram a história da floresta, incluindo incêndios e crescimento de plantas ao longo de milhares de anos. A floresta revelou uma abundância de vida desconhecida para o restante do mundo. Os pesquisadores descobriram novas espécies, como um musaranho, uma borboleta, cobras, sapos, rãs e até um rato de nariz arrebitado. Além disso, foram encontrados potes antigos parcialmente enterrados perto da nascente principal da montanha.
A comunidade local afirmava, por meio de lendas, que ninguém jamais havia alcançado o topo do Monte Lico. Essa descoberta impressionante nos lembra que ainda há muito a ser explorado e compreendido sobre o mundo natural, com segredos esperando para serem revelados. Número 9. Antigo local de impacto de meteorito. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, descobriu um local de impacto de meteorito com 2 bilhões e 300 milhões de anos em Botsuana. A cratera, com cerca de 160 quilômetros de diâmetro, é uma das maiores e mais antigas da Terra. Os pesquisadores acreditam que o impacto ocorreu durante a Era Proterozoica, quando a Terra ainda era muito jovem. O impacto teria causado uma explosão massiva, lançando grandes quantidades de detritos na atmosfera. Esses detritos teriam caído de volta à Terra, causando destruição generalizada. Além disso, o impacto teria tido um impacto significativo no clima terrestre, bloqueando a luz do Sol e provocando um resfriamento global, o que teria devastado muitas formas de vida na Terra. A descoberta dessa cratera é importante porque oferece novos insights sobre a história do planeta. Ela mostra que a Terra foi bombardeada por meteoritos durante bilhões de anos e que esses impactos tiveram um papel importante na evolução da vida. Os pesquisadores esperam que estudos adicionais sobre a cratera ajudem a entender melhor os efeitos que ela teve no clima e no ambiente da Terra, bem como na história dos impactos de meteoritos no planeta. Número 8. Lago Megashad. Novas evidências indicam que um vasto corpo de água existiu sob o enorme deserto do Saara, o que revolucionou nossa compreensão das paisagens pré-históricas do planeta. Ted Maxwell, geólogo do Museu Nacional do Ar e Espaço, liderou a pesquisa que combinou imagens de sedimentos movidos pelo vento, formados pela água corrente, com rochas visíveis por radar sob a areia do deserto. O Lago Megashad, que existiu há mais de 250 mil anos, era impressionantemente grande. Em sua maior extensão, o lago cobria mais de 109 mil quilômetros quadrados, maior que muitas nações modernas. O lago atingia 246 metros acima do nível do mar, enquanto uma versão menor, com cerca de 48 mil quilômetros quadrados, alcançava 190 metros. Para comparação, esse lago menor tinha aproximadamente o tamanho da Costa Rica. A conexão desse lago africano extinto com o futuro do continente é surpreendente. O Lago Chad, que antes cobria 355 quilômetros quadrados, foi drasticamente reduzido devido à exploração humana como fonte de água doce. Ainda assim, o lago extinto transporta anualmente milhões de toneladas de poeira, rica em fósforo e outros nutrientes, através do Atlântico para fertilizar os solos da América do Sul, incluindo a Amazônia. Essa descoberta destaca como um lago desaparecido há muito tempo continua a impactar a fertilidade da floresta amazônica, mostrando a extraordinária interconexão dos ecossistemas globais. Número 7. Arte rupestre misteriosa. Gilf Kebir, um planalto de arenito localizado próximo às fronteiras do Egito, Líbia e Sudão, abriga uma coleção intrigante de arte rupestre. Apesar de ser uma das regiões mais quentes e secas do mundo, com temperaturas alcançando até 38 graus Celsius e quase nenhuma chuva, o local é uma área arqueológica popular. Uma das cavernas mais fascinantes é a Caverna das Feras, coberta por centenas de impressões de mãos humanas e ilustrações de animais como girafas, elefantes, gazelas e avestruzes. O tema dessas pinturas é perturbador, frequentemente retratando animais engolindo ou cuspindo humanos. Os pesquisadores também estão intrigados com as mãos adultas desenhadas perto das ilustrações das feras e com mãos menores que não correspondem a impressões digitais humanas. Alguns acreditam que essas pequenas impressões foram feitas por alienígenas, enquanto outros sugerem que poderiam ter sido feitas por lagartos. O mistério da arte rupestre em Gilf Kebir permanece sem solução, e sua interpretação continua a fascinar arqueólogos e visitantes do local. Número 6. Ferramentas mais antigas da Idade da Pedra. A indústria de ferramentas de pedra Oldowan é a mais antiga conhecida. Esses artefatos, que datam de até 2,5 milhões de anos atrás, representam um importante ponto de virada na evolução humana, sendo os exemplos mais antigos de comportamento cultural. As ferramentas Oldowan foram criadas pelo Homo habilis, um ancestral do Homo sapiens. Esses artefatos foram descobertos pela primeira vez no desfiladeiro de Olduvai, na Tanzânia, e desde então encontrados em várias localidades da África Oriental, Central e Meridional. O mais antigo desses locais é uma área em Gona, na Etiópia. Um exemplo dessas tecnologias primitivas são os choppers, que são feitos a partir de núcleos de pedra,
criando uma borda afiada ao remover lascas de parte da superfície. Cientistas descobriram evidências de que nossos ancestrais usaram algumas das ferramentas de pedra mais antigas já encontradas para cortar carne de hipopótamos e triturar material vegetal. Essa descoberta fornece os primeiros exemplos do kit de ferramentas Oldowan, uma invenção crucial da Idade da Pedra, além da prova mais antiga do consumo de animais excepcionalmente grandes por hominídeos, há cerca de 2.900.000 anos. Essas ferramentas foram empregadas no Quênia, perto das margens do Lago Vitória, um grande corpo d'água africano. Durante as escavações no local conhecido como Nyayanga, situado na península de Roma, no oeste do Quênia, foram descobertos 2 enormes molares de um parente evolutivo da espécie humana chamado Paranthropus. Cientistas do Museu Nacional do Quênia, do Museu Nacional de História Natural Smithsonian e do Queen's College conduziram este estudo inovador que entra para a história. A questão sobre quem criou os primeiros avanços da Idade da Pedra, conhecidos como kit de ferramentas Oldowan, agora é levantada à luz dessas descobertas. 3 tipos diferentes de ferramentas de pedra, lascas, martelos e núcleos, estão incluídos no kit Oldowan. De acordo com os padrões de desgaste, as pedras da bacia da Península de Roma, um antigo local de açougue, foram usadas para tratar uma variedade de materiais e substâncias, incluindo plantas, carne, tutano e ossos. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Olhem bem para a imagem. Essas estátuas foram moldadas nas areias do deserto ou poderiam ter sido enterradas ali. Como será que elas chegaram até esse lugar? Queremos ouvir suas opiniões. Deixe seus pensamentos na seção de comentários. Número 5. Shingopana songuensis. Uma nova espécie de dinossauro saurópode de pescoço longo foi descoberta na Tanzânia. O dinossauro, chamado Shingopana songuensis, viveu entre 70 e 100 milhões de anos atrás e estava intimamente relacionado aos titanossauros da América do Sul. Os fósseis foram encontrados na região de Songwe, no Grande Vale do Rift, no sudoeste da Tanzânia, e escavados por cientistas afiliados ao projeto Rockwell Rift Basin. O estudo foi publicado no Journal of Vertebrate Paleontology. Shingopana era um grande dinossauro, com cerca de 18 metros de comprimento e pesando aproximadamente 20 toneladas. Ele possuía um longo pescoço, cabeça pequena e cauda comprida. Seus dentes pequenos e em forma de pinos sugerem que era herbívoro. A descoberta de Shingopana é significativa porque fornece novas evidências sobre a diversidade dos dinossauros que viveram na África durante a Era Mesozoica. Ela também sugere que houve mais interação entre os dinossauros da África e da América do Sul do que se pensava anteriormente. Eric Gorskek, autor principal do estudo, afirmou que a descoberta de Shingopana é uma importante adição à nossa compreensão sobre os dinossauros africanos e que essa nova espécie fornece insights valiosos sobre as relações evolutivas entre os titanossauros da África e da América do Sul. Número 4. RG-7002. Uma descoberta impressionante foi feita nas profundezas áridas do deserto do Saara, deixando cientistas ao redor do mundo fascinados. Trata-se de um pedaço de um asteroide embrionário que existiu antes mesmo da Terra nascer, conhecido como RG-7002. Esse meteorito antigo oferece um vislumbre da formação planetária nos primeiros dias do Sistema Solar. Essa rocha vulcânica espacial é diferente de tudo o que já foi visto e é o mais antigo fluxo de lava conhecido que caiu na Terra. Pesando cerca de 32 quilos, as pedras contêm cristais impressionantes que têm deixado os cientistas entusiasmados. Segundo um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, esse cápsula do tempo, da infância do Sistema Solar, é extremamente valiosa, e os cientistas estão ansiosos para estudá-la. O meteorito foi descoberto em maio de 2020, no mar de dunas de Erg-Chet, na Argélia. Apesar de fragmentado, ele ainda guarda informações valiosas sobre seu corpo progenitor. A análise dos elementos da rocha, como magnésio e alumínio, revelou que ela se cristalizou há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, tornando-se o pedaço mais antigo de crosta já encontrado. Mais impressionante ainda é sua composição incomum, com 58% de dióxido de silício, o que indica que seu corpo progenitor tinha uma crosta composta por andesito, um tipo de rocha distinto do basalto, mais comum em regiões vulcanicamente ativas da Terra. Essa descoberta oferece novos detalhes sobre os embriões planetários do Sistema Solar antes do surgimento da Terra.
Cada nova revelação aumenta nossa compreensão sobre a formação do universo e a incrível jornada que levou ao mundo que conhecemos hoje. Número 3. A divisão da África. Um novo oceano está prestes a se formar, enquanto o continente africano se divide ao meio. Sim, você ouviu corretamente. Desde 2005, os movimentos das placas tectônicas na Etiópia têm separado a maior placa tectônica da Núbia da menor placa tectônica Somali. Sem qualquer intervenção humana, este continente está mudando. Desde que a América do Sul e a África se separaram em continentes distintos há centenas de milhões de anos, nada semelhante foi observado. Já imaginou o impacto que isso terá no continente africano e no mundo? Essa divisão pode transformar nações como a Etiópia e Uganda, que atualmente não têm acesso ao mar, em países costeiros, abrindo novas oportunidades para comércio e indústria. Tais mudanças dramáticas podem ser causadas pela elevação de magma sob as camadas da crosta terrestre. No final, o resultado de todas essas fissuras será um pequeno continente no leste da África. O mundo como o conhecemos poderá ser revolucionado por essa descoberta, mas não será algo imediato. Pesquisadores estimam que o continente africano levará entre 5 e 10 milhões de anos para se dividir completamente. Enquanto nos preparamos para essa transformação, somos forçados a imaginar como será o mundo nessa época. Infelizmente, é um evento único em uma geração que nossa espécie talvez não viva para testemunhar. Número 2. Homo naledi. Uma descoberta surpreendente sobre um hominídeo antigo sugere que cérebros maiores podem não indicar, necessariamente, uma inteligência superior. Apesar de ter mãos e pés semelhantes aos dos humanos modernos, Homo naledi, um hominídeo descoberto em 2013 no sistema de cavernas Rising Star, na África do Sul, possuía um cérebro com apenas 1/3 do tamanho do de um humano atual. Essa característica, que antes era atribuída a uma inteligência inferior, desafia a ideia de que espécies com cérebros menores seriam menos avançadas. Homo naledi é uma espécie extinta de humano pré-histórico que viveu entre 335 mil e 236 mil anos atrás, no período Pleistoceno Médio. A descoberta inicial incluiu 1.550 fósseis, representando pelo menos 15 indivíduos distintos, com traços que combinam características dos primeiros hominídeos do gênero Homo e dos mais antigos Australopithecus. Esses fósseis foram encontrados por 2 exploradores, Rick Hunter e Steven Tucker, em 13 de setembro de 2013, enquanto exploravam o sistema de cavernas Rising Star. Após voltar ao local em 24 de setembro do mesmo ano e registrar imagens, eles compartilharam suas descobertas com os paleoantropólogos sul-africanos Lee Rogers Berger e Pedro Boshoff. Em 2015, a espécie foi oficialmente identificada como Homo naledi. De acordo com as descobertas, Homo naledi, que possuía um crânio semelhante ao de um chimpanzé, pode ter usado fogo para preparar alimentos e iluminar cavernas escuras, mesmo tendo um cérebro muito menor que o nosso. Número 1. A espécie mais antiga conhecida de Homo sapiens. Pesquisadores descobriram fósseis da espécie mais antiga conhecida de Homo sapiens em um sítio arqueológico próximo à costa do Atlântico, no Marrocos. Esses fósseis datam de aproximadamente 300 mil anos, indicando que os primeiros humanos podem ter existido 100 mil anos antes do que se acreditava anteriormente. Anteriormente, a maioria dos estudos situava a origem da nossa espécie no leste da África há cerca de 200 mil anos. Contudo, os achados em Jebel Irhoud, Marrocos, sugerem que os primeiros Homo sapiens podem ter evoluído em várias partes do continente africano. Os fósseis incluem um crânio parcial, uma mandíbula inferior e restos pertencentes a 5 indivíduos, incluindo 3 jovens adultos, um adolescente e uma criança de cerca de 8 anos. Ferramentas de pedra, ossos de animais e evidências de uso de fogo foram encontrados no mesmo nível estratigráfico. O que mais impressionou os pesquisadores foi que os fósseis mostram um momento de transição na evolução humana. As características faciais eram semelhantes às de humanos modernos, mas o formato do crânio era mais alongado, lembrando hominídeos antigos. Há evidências crescentes de que a linhagem humana moderna se separou dos neandertais e denisovanos há cerca de 500 mil anos, tornando-os parentes próximos, mas não ancestrais diretos. Essas descobertas ampliam nossa compreensão sobre a evolução humana e sugerem que nossa origem abrange todo o continente africano. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo.
Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!